Certo, pessoal. Vamos lá, 8 horas. Vou começar a live. E aí eu vou deixar a live salva depois. Vai ficar salva 24 horas e depois eu vou colocar no YouTube. Eu queria que entrasse pelo menos uma pessoa pra gente começar a falar. Então, me propus pra gente conversar hoje sobre disciplina, né? E disciplina, organização, motivação, tudo que envolve essas coisas, né? Porque é uma coisa que quando a gente quer mudar a alimentação, quando a gente quer mudar exercício, quando a gente quer mudar qualquer coisa na nossa vida, fazer alguma coisa na nossa vida é sempre muito importante, a gente sempre fala sobre isso e a gente acaba sempre tendo dificuldade de uma vez ou outra. Então eu vim vamos conversar a respeito disso. E são coisas assim que eu penso muito, que eu fico, refletindo e tentando entender e fico, enfim, pesquisando a respeito disso, porque eu acho que são coisas muito legais. Parte do comportamento humano, né? São coisas que me ajudam e que podem ajudar muitas pessoas. Então vamos lá, vamos começar a falar de disciplina. E pra gente começar a falar sobre disciplina, eu queria trazer uma reflexão pra vocês. Porque assim, ninguém precisa de disciplina para escovar o dente. Ninguém precisa de disciplina para tomar banho. Ninguém precisa de disciplina para essas atividades, para essas necessidades do dia a dia, não é verdade? Ou você precisa estar motivado para levantar e escovar o dente? Não, não é. A gente não precisa de motivação para levantar e escovar o dente. A gente simplesmente pega e num horário, na deixa certa, a gente simplesmente vai e escova o dente. Não é isso? Você não fica pensando, eu tô cansada hoje, porque isso, porque aquilo, só hoje, não, eu mereço, eu estou cansada, trabalhei demais, não vou escovar o dente. Não é verdade? Ninguém pensa se vai ou não escovar o dente, você simplesmente faz. Por que eu vou ficar olhando aqui pra baixo de vez em quando, que eu tenho umas colinhas de coisas que eu não quero esquecer de falar. E assim, se alimentar também, independente do tipo de alimentação que você faz. Você tá ali, você tem a sua rotina, se você come na rua, se você come em casa. E aí você vai escolhendo, se sua rotina é comer o arroz, é comer a carne, é comer isso ou comer aquilo. Você não pensa pra fazer. Você tá lá naquele momento, naquela hora e você vai e come. Você não para pra escolher. Assim, eu tô falando normalmente, se a gente não tá fazendo um plano alimentar ou qualquer tipo de mudança. Mas no nosso normal, a gente não para pra pensar. A gente não pensa que a gente precisa de motivação para se alimentar. Por quê? Porque é uma atividade, é um ato, é uma coisa que a gente faz todos os dias. E que a gente simplesmente pega e faz. Então, o nosso objetivo, assim, com essa conversa, com tudo isso de mudança de vida, de estratégia disso, daquilo, é tornar que a alimentação saudável e que o exercício seja como escovar os dentes, seja como tomar banho, seja uma atividade medular, que é assim que a gente chama na medicina. O que é isso, medular? Porque a nossa coluna vertebral é responsável pelos reflexos. Então, que isso seja um reflexo, que isso seja uma coisa instintiva pra gente, que a gente não gaste energia, que a gente não tenha que pensar no que eu vou botar no prato, que a gente não tenha que pensar se eu vou ou não vou fazer atividade física hoje. Não, a gente quer tornar a atividade física e alimentação saudável uma atividade no mesmo tipo de escovar os dentes. Uma coisa simples, uma coisa fácil, uma coisa que você simplesmente faz, que você não precisa de inspiração divina para fazer. Simplesmente faz. Então esse é o nosso objetivo. E assim, é óbvio que isso não vai vir do dia pra noite. Da mesma forma que escovar os dentes não veio. Uma criança, por acaso, escova os dentes por conta própria? Não. Ela teve que ser ensinada, né? Eu tive que ir lá todo dia colocar o dedo na boca de Otinho pra ele não achar aquilo estranho. No início ele não gosta, ele briga, ele aquilo. A gente não estabelece uma rotina. Então todo dia, no mesmo horário, na mesma sequência, eu vou escovar os dentes. Até que com anos de eu fazendo isso com ele, ele vai aprender isso, vai tornar isso uma atividade da rotina dele. Então, da mesma forma como a gente aprendeu a escovar os dentes, a ter isso como um reflexo, a gente tem como fazer a mesma coisa com a atividade física e com uma alimentação saudável. Mas a gente tem que
entender que a gente demora muitos anos para criar as nossas rotinas, para criar os nossos hábitos. E a gente vai precisar do mesmo tempo, da mesma paciência, da mesma resiliência para construir novos e para modificar. Porque dizem que a gente não elimina um hábito já depois dele formado. A gente pode modificar o hábito ou criar novos hábitos. Então, se a gente já tem um hábito de não se alimentar bem, a gente não vai tirar o hábito de se alimentar bem. A gente vai mudar o hábito de deixar de se alimentar bem para se alimentar, ou se alimentar mal para se alimentar bem. Entendeu, gente? Então, dizem que a gente não consegue destruir um hábito, a gente só consegue transformar. Então, toda a nossa conversa hoje vai ser pautada nisso, tá? Aí eu vou trazer outra reflexão que eu acho importante. Quando a gente vai falar nessa questão de corpo, né? Sempre quando a gente acaba, assim, falando de corpo, entrando nesses perfis, entrando nessas coisas, existe uma conversa, existe uma discussão, existe uma reflexão no fato de estética ser futilidade. Eu não concordo com isso. Eu não acho isso de jeito nenhum. Eu não acho que estética seja futilidade. E eu não acho que estética tem necessidade de ser igual ao padrão de beleza. Eu acho que são coisas totalmente diferentes. Eu acho que o nosso corpo, eu ouvi essa frase numa aula que eu assisti esses dias e eu acho sensacional. O nosso corpo, ele é um componente estrutural da nossa personalidade. Carol, como assim? Calma, isso ficou complexo. Calma, vamos lá. Então, vamos lá. O nosso corpo reflete a nossa personalidade. O nosso corpo reflete o nosso estado de humor. O nosso corpo reflete tudo. Quando a gente tá feliz, a gente se arruma, a gente abre o peito, a gente sorri, a gente isso e aquilo outro. A gente, sabe, a gente se enxerga de alguma forma. Se a gente se enxerga gordinho ou magrinho, ou alto ou baixo, ou bonito ou feio. Enfim, a gente tem uma concepção do nosso corpo e isso estrutura a nossa personalidade. Então a gente tem que entender que fora por todas as outras coisas, cuidar do corpo é essencial para nossa mente. Para a gente ter uma mente sã, a gente precisa de um corpo são, entendeu? Não é possível, as coisas não andam separadas. Inclusive, um dos sintomas de depressão, dos transtornos depressivos e mentais, é a falta de cuidado. É a falta de cuidado com a própria higiene, com os cuidados de não querer se arrumar, não querer tomar banho, não querer fazer isso, não querer fazer aquilo. Por quê? Porque a nossa cabeça não tá bem. Então isso reflete no autocuidado também. Então a gente tem que ter esse amor, sabe, gente? Esse amor de querer se cuidar. Isso é muito importante. Sem falar que a gente não consegue viver se nosso corpo não estiver bem. Simplesmente não consegue. Não adianta, gente. A conta chega, uma hora ou outra a conta chega. Os anos de abuso, de maus tratos que a gente faz com a gente mesmo, uma hora chega. Então, assim, se você quer fazer pela estética, ou se você quer fazer pela saúde, ou se você quer fazer só porque você quer cuidar do seu filho, você tem que se cuidar. E você tem que cuidar do corpo. E você tem que entender que cuidar do corpo envolve muitas coisas. E envolve, sim, músculo. Porque isso é outra coisa que existe uma certa resistência por parte das mulheres, por muitas, não por todas, óbvio, evidente, não dá pra generalizar, de achar que ganhar músculo é besteira, de achar que músculo é coisa de homem, de que a gente não precisa fazer musculação, de que a gente não precisa ter músculo. E, gente, a gente precisa, tá? Porque o processo de envelhecimento normal, vai acontecer com todo mundo envelhece e perde músculo. Mas assim, se a gente tem X de músculo e a gente vai perder músculo com a nossa vida normal, a gente pode ter isso aqui quando perde. Mas se esse X já é pouco músculo, quando eu perder eu vou ter muito, muito pouco. Isso se chama sarcopenia, tá? Então a gente vai perder o músculo naturalmente. Então a gente tem que ganhar músculo enquanto a gente ainda tem essa capacidade, para quando a gente perder, a gente ainda ter uma quantidade razoável para ter qualidade de vida. Gente, músculo é igual qualidade de vida. Força é igual qualidade de vida. Como é que a gente previne queda em idoso? Tendo músculo. Como é que a gente consegue prevenir? Como é que a gente consegue ter um envelhecimento saudável? Tendo musculatura. Músculo é muito importante. Músculo não é besteira, músculo não é essa coisa de maromba, disso, daquilo. Não. Se você quer envelhecer bem, se você quer envelhecer conseguindo ter, com 80 anos, a capacidade de ter seu autocuidado, de tomar banho, de cozinhar, de fazer as coisas, você precisa de músculo. Então, assim, a gente tem que ganhar enquanto a gente tem a capacidade, enquanto ainda é fácil, porque é difícil para qualquer um, em qualquer fase da vida, ganhar músculo é sempre difícil. Mas é assim, é mais fácil agora do que daqui a
10, 20, 30 anos. Quanto mais tempo passar, mais difícil fica. E as pessoas têm uma concepção de achar que músculo é uma coisa muito fácil, que a mulher fica aquela coisa, eu ganho músculo muito fácil. Gente, olha, se você tivesse em condições ideais, se alimentando do jeito correto 100%, malhando 100% no extremo, suplementando, dormindo, coisas que ninguém aqui consegue fazer isso, a gente ganharia em um ano 9 quilos de músculo. Mas assim, a média, o que a maioria das pessoas consegue fazer são 2 quilos. Em um ano, isso é muito pouco, gente. Muito pouco. Então assim, não tenham medo de se dedicar, tá? Eu até fugi um pouco da minha linha de coisas que eu queria falar, mas é importante a gente falar isso. Porque as pessoas têm uma concepção muito errada de achar que, enfim, de que músculo é coisa de marombeiro e de que é muito fácil ganhar músculo, então eu não preciso fazer musculação. E é exatamente o contrário. Se você quer envelhecer bem, se você quer ter qualidade de vida, se você quer continuar conseguindo manter as suas funções de vida, seja pro objetivo que for, seja para cuidar de um filho, seja para cuidar do pai, da mãe, para trabalhar qualquer coisa, você precisa que seu corpo esteja bem. Então, eu acho que eu já convenci todo mundo de que todo mundo precisa se cuidar do corpo, que isso não é futilidade, que todo mundo precisa ganhar musculatura, que isso não é besteira e que é essencial pra gente envelhecer bem, né? Tá? Esse ponto ficou... Consegui convencer todo mundo? Então vamos partir pro próximo ponto. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Já que a gente vai cuidar do nosso corpo, que a gente vai cuidar da nossa vida, que a gente vai cuidar do nosso futuro, a gente vai cuidar de duas coisas: exercício e alimentação, certo? Mas, gente, eu vou considerar que existem dois grupos de pessoas. As pessoas que fazem tudo errado, que estão aqui, que seguem as minhas dicas, que olham as coisas que eu falo, mas que não começaram a fazer, que comem muito errado, que fazem exercício extremamente esporadicamente, ou que faz só uma caminhada de vez em quando, um dia ou outro. E eu vou considerar que existem as pessoas que já entraram nessa rotina, nessa tentativa, nessa busca de uma alimentação, de um corpo mais saudável, e que só precisam, assim, sabe, de um incentivo, de uma motivação, só precisam orientar as coisas que já estão sendo feitas. Eu vou considerar que existem esses dois grupos. E eu tenho uma coisa boa pra falar pra vocês que, na verdade, é ruim. A gente não consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Principalmente se a gente tá fazendo tudo errado. A gente consegue fazer uma coisa. Uma coisa. Então a gente vai escolher uma coisa, um objetivo, e vai fazer somente esse objetivo. E vai fazer bem feito. Carol, quer dizer que ou eu faço dieta ou eu faço exercício? Não, não tô querendo dizer isso. Eu tô querendo dizer que você só vai se cobrar, que você só vai buscar, assim, alinhar completamente uma coisa, um objetivo. Depois que a gente dominar esse objetivo, depois que a gente tivesse, tipo assim, sambando na cara de todo mundo, que a gente tá fazendo naturalmente, que tá medular, que tá fácil, que tá simples, que você não precisa mais pensar, aí a gente vai mudar o objetivo. Aí a gente vai se desafiar e mudar. Por quê, gente? Porque quando a gente quer fazer 10 milhões de coisas, o que a gente acaba fazendo? Nada. Porque a gente não consegue, porque é muito difícil. Criar um hábito, mudar uma rotina é muito difícil. E se a gente quer fazer 10 milhões de coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue fazer. Então, eu fiz algumas coisas aqui e quem tiver com papel e caneta vai escrevendo, vai anotando, que a gente vai fazer passo a passo, pontos, estratégias de coisas. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai começar essa mudança na nossa vida? Como é que a gente vai ser, sabe? Como é que a gente vai conseguir? E a primeira coisa que a gente precisa para conseguir qualquer coisa é dedicação. E aí eu vou para a terceira reflexão da nossa live. Vamos lá. Tem gente que aqui é da medicina, tem colega meu de sala, tem gente que é médico, tem gente que, enfim, que já fez prova. Todo mundo já fez uma prova na sua vida. E todo mundo, querendo ou não, já deve ter feito alguma prova que tenha sido difícil na sua vida. E aí me diz como é que foi a preparação para essa prova na sua vida. A gente senta a bunda na cadeira, a gente pega, a gente estuda, não é? A gente tenta se isolar do máximo possível esqueci da palavra, das coisas, dos distratores. A gente se isola, a gente tenta criar uma bolha para poder ser efetivo o nosso esforço, não é isso? Não é assim que é dedicação? A gente para tudo que a gente tá fazendo para fazer aquilo. Quando a gente tá fazendo vestibular para medicina, gente, ninguém questiona que uma pessoa que tá fazendo vestibular para medicina precisa se dedicar muito, precisa abrir mão de muitas coisas,
Ninguém questiona isso. Por que a gente acha que fazer uma dedicação dessa pra gente, pra nossa saúde, pro nosso corpo, pro nosso bem-estar, é uma coisa absurda? É uma coisa assim, é um exagero. Não precisa disso, que besteira. Sabe? Por que a gente tem esses dois pesos e essas duas moedas? Por que a gente acha que o corpo, por que a gente acha que a saúde, por que a gente acha que isso é uma coisa que não merece a nossa dedicação? Sabe? E não é. Não é uma besteira, não é uma coisa pequena e merece sim a nossa dedicação. Eu não tô querendo dizer com isso de se isolar, deixar de ter eventos sociais, deixar de ver as pessoas, deixar de sair. Não, eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que merece dedicação. Merece que a gente pare certas coisas que a gente sabe que não estão nos ajudando. Merece blindar certas coisas pra gente conseguir o nosso objetivo, que é um objetivo como qualquer outro na nossa vida, nem melhor nem pior, mas que merece a nossa dedicação, nossa força. Tá bom? Então isso era a nossa terceira reflexão. Deixa eu só ver aqui agora um ponto. Uma coisa que ajuda, que atrapalha muito quando a gente quer fazer alguma coisa, um objetivo, é a gente ficar sempre focando no que a gente precisa fazer. Ah, porque eu vou fazer dieta. Ah, mas eu tenho uma festa não sei aonde. Ah, mas porque é difícil, porque eu vivo na rua, então eu vou levar marmita, eu vou ter isso e aquilo. A gente fica focando nas coisas que a gente vai precisar fazer, nas intempéries, nas coisas difíceis, no percurso. Quando a gente deveria, na verdade, focar no resultado. Focar onde você quer chegar, foca no seu objetivo, pensa onde você tem que chegar. E leva as dificuldades uma de cada vez. Não pira, não pensa no Natal, não pensa na festa de aniversário daqui a não sei quanto, 2 meses, na semana que vem. Não faz isso. É um dia de cada vez, é uma refeição de cada vez, é um treino de cada vez. Tá, a única coisa que você tem que pensar é no treino de amanhã. Então, como é que vai ser o treino de amanhã? Qual vai ser o horário do treino de amanhã? Eu tenho que levar roupa? Eu tenho que levar alguma coisa para comer antes? O que eu tenho que fazer? Até o treino de amanhã. Terminou o treino de amanhã, acabou, concluí, sucesso, top, sou o cara, a mulher. E aí você pensa no próximo treino. Você só vai pensar, a sua distância de pensamento é só no próximo. Não pensa pra daqui a uma semana, daqui a um mês. Quando chegar daqui a um mês, aí a gente pensa. Aí a gente vê o que a gente vai fazer. Não adianta, gente. Não adianta. Porque aí a gente bota, que nem aquele ditado, a gente bota o carro na frente dos bois e a gente se atropela. Festas vão existir, dificuldades vão existir, sair da dieta vai existir, matar treino um dia vai existir, mas a gente não precisa pensar nisso agora, a gente não precisa se preocupar com isso agora. A gente só precisa pensar no hoje, na próxima refeição, no próximo prato e lembrar sempre do objetivo onde a gente quer chegar. Seja ter um corpo X, seja emagrecer Y, seja ter saúde, qualidade de vida, independente do seu treino, do seu objetivo. Não existe objetivo ruim, objetivo bom, gente. Existe o nosso objetivo, que eu quero, pronto, acabou, tá? Então esse é o nosso combinado. A gente vai pensar sempre no resultado, no objetivo, no que eu quero conquistar. E nunca na dificuldade da semana que vem. Sempre só no que eu preciso fazer para conquistar o que eu preciso na próxima refeição, na próximo exercício. Combinado? Essa é a estratégia número 1 da nossa live, tá? E assim, tudo nessa vida é treino e hábito. Tudo nessa vida é treino e hábito. E como todos os treinos, tem treinos que vão ser bons, treinos que vão ser ruins, tem treinos que nós vamos olhar, que treinos que nós vamos conseguir. E o nosso objetivo, desde o início da live que eu falei, é tornar uma alimentação saudável e exercício um hábito, uma rotina, uma coisa fácil, que você faça que nem escovar os dentes. Tem que ser fácil, tem que ser intuitivo, tem que ser... Fácil, o que eu digo, é o fato de ir. Porque assim, o exercício físico efetivo é contra-intuitivo, tá? O exercício físico, assim, que vai dar resultado real, é aquele exercício físico que, tipo assim, quando a gente tá cansado, a gente quer descansar. Mas no exercício físico é diferente. Quando a gente tá cansado, é aí que a gente tem que meter bala, que a gente tem que dar o gás a mais, fazer a repetição a mais, as 2 repetições a mais, porque é aí que a gente vai ter o resultado, tá? Então, mais isso. Deixa eu só dar uma colinha aqui rapidinho, tá? E assim, focando de novo aquela conversa que eu tive. Treino e hábito. A gente não adquiriu o hábito de escovar os dentes
escovando uma vez. Não, a gente tem que passar anos treinando a criança. Quanto tempo a gente tem que treinar uma criança para fazer desfraude, para aprender a usar o vaso sanitário? Então, pense que você é uma criança, que você está criando, estabelecendo ou melhorando os hábitos. Então, tenha paciência. Vai ser difícil, no início não vai ser legal, vai ter dia que você vai estar motivado? Vai ter dia que você vai estar motivado. Que nem a criança que quando vê o vasinho, ai que bonitinho e tal, mas tem dia que vai ser um saco. E aí a gente vai fazer. Porque o que faz a gente começar é a motivação. Mas o que faz a gente persistir é a disciplina, é o hábito. Ai, frase sei lá, de slogan, mas é verdade. Então assim, o que vai fazer a gente começar? O nosso objetivo, a nossa motivação. Cara, eu quero ter aquele corpo. Você pega lá, imprime a foto da mulher ou sua alguns anos atrás que você tava gostando e você bota num lugar onde você vai ver todos os dias pra você ter sempre, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô me dedicando? É pra isso. Então, faça isso. Estratégia número 2, tá? Faça um mural dos seus objetivos. Uma coisa que te lembre o tempo inteiro o porquê do motivo que você tá fazendo as coisas. Que nem eu falei, foca no objetivo, não nas dificuldades. Tá bom? E assim, gente, uma coisa que acontece com essa questão do Instagram e da gente seguir um monte de blogueira fitness e um monte de gente assim, é que a gente acaba, muitas vezes, se desmotivando. Porque são coisas inalcançáveis e realmente são inalcançáveis. Eu não vou dizer pra ti, tudo a gente pode conseguir, não. Cara, eu não posso. Eu não vou conseguir qualquer corpo que eu quiser. Não é possível pra mim. Por quê? Porque eu tenho filho, porque eu trabalho, porque eu faço isso, porque eu não durmo, porque eu... Sabe, tem certas coisas que não são possíveis pra mim. E tá tudo bem. O problema é que a gente vê a Gabriela Pugliese e a gente fica assim, resmungando, porque eu não tenho o corpo dela, porque a rotina dela é isso, porque a rotina dela é aquilo. Gente, ela vive pra isso. Ela vive pra ter aquele corpo. Ela vive pra... Ela paga pra malhar e pra descansar. Então a gente não é pago pra malhar e descansar. Então, assim, provavelmente o corpo dela não ia aguentar fazer as coisas que a gente precisa fazer, tá? O corpo dela tá adaptado pra rotina dela, pra necessidade dela e não pras nossas. O nosso corpo pode ser melhorado? Pode, mas ele vai estar adaptado pro que a gente precisa, tá? Tipo assim, você não dá pra andar com um Porsche numa rua esburacada. Você não adianta pegar um carro de Fórmula 1 e botar na cidade, vai estragar o carro. O carro não foi feito pra isso. É a mesma coisa dos corpos. Os nossos corpos, eles estão adaptados para a nossa rotina, para as nossas necessidades. Não adianta a gente, sabe, vamos cair na realidade, vamos trabalhar com o que é possível, com o que é viável. Então, não vamos esquentar com esses corpos aí maravilhosos e isso dos sonhos e tal, porque não é o viável pra gente e tudo bem, sabe? Mas dá pra gente melhorar tudo que a gente tem, tá bom? Então, vamos continuar. E sem falar que, tipo assim, o corpo da Gabriela, as rotinas dessas pessoas que a gente olha no Instagram, se uma pessoa estoura o limite de Instagram, ela tá mostrando 20 minutos do dia dela. 20 minutos. Fala sério que tu não tem 20 minutos do teu dia que são muito legais. Que se tu mostrasse pra alguém, a pessoa ia falar assim, mas aí é muito fácil. Mas aí é isso ou aquilo. Então, são 20 minutos, cara. 20 minutos não são nada, tá? Então, esquece esse povo aí, tá bom? Então... vamos parar de reflexão, vamos parar disso, daquilo e vamos escrever. Vamos lá, pontuar um a um o que é que a gente vai fazer, tá bom? Quais são as estratégias que a gente vai tomar. E assim, a gente tem que pensar, eu falo isso várias vezes e sempre vou tentar lembrar disso, que tudo é uma oportunidade, tá? Tudo na vida é uma oportunidade de aprendizado. Então assim, saí da dieta, comi tudo errado, fui pro aniversário, comi coisa que não devia, tô passando mal, não sei o quê. É uma oportunidade. É uma oportunidade de você aprender. Por que eu saí da dieta desse jeito? Por que eu comi mais do que eu deveria? Por que eu fiz isso? Por que sempre se questionem. Sempre critiquem tudo. Sempre utilizem uma oportunidade, gente. Não adianta a gente ficar resmungando e ficar só choramingando e que isso não vai mudar em nada. Isso não vai ajudar a gente. Isso não vai trazer nada de bom. Então, assim, pensem que é muito bom estar sempre 100% na dieta? Mas sabe o que a gente vai fazer aprender mais ainda sobre a gente, sobre dieta, sobre nossa rotina, sobre o funcionamento do nosso corpo quando a gente sai da dieta? Por mais absurdo que isso possa parecer, mas quando você sai da dieta, você é uma oportunidade
muito boa de você aprender como você funciona. Então não se martiriza, sabe? Não, isso não vai trazer nada de bom. Usa como uma oportunidade para aprender. Então a gente vai sempre buscar as oportunidades para aprender. E a gente vai conseguir começar as nossas estratégias a partir disso, do aprendizado, da reflexão, da crítica, porque a gente só consegue evoluir na vida se a gente consegue criticar tudo. Se a gente não critica, a gente não vai adiante. Tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos lá. Quem estiver anotando aí, se não tiver, começa anotando, pega um papelzinho, uma caneta, uma anota do lado, ou peça pra pessoa que tá do lado anotar na lista do celular. Mas, primeira coisa que a gente vai fazer nessa nossa busca de disciplina, estratégias e tudo mais, a gente vai estabelecer nosso objetivo. Qual é o teu objetivo? É criar uma rotina de exercício ou é criar uma rotina de alimentação saudável? Escolhe um dos dois pra priorizar, gente. Que nem eu falei, a gente só pode escolher uma das coisas pra priorizar. Não dá pra gente fazer tudo na vida ao mesmo tempo. Então veja o que é mais importante pra você agora. E não tô dizendo, de novo, não tô dizendo que se eu vou priorizar dieta é que eu não vou fazer exercício. Não, eu tô dizendo que você vai priorizar, que você vai ser rigoroso com você mesmo, com uma coisa. E quando você estiver sambando, dominando essa coisa, você vai mudar o objetivo. Tá bom? Então vamos lá. Dieta ou exercício, e aí você vai delimitar. Por quê? Os nossos objetivos, as nossas metas, elas têm que ser palpáveis. A gente tem que conseguir saber se a gente está sendo bem sucedido ou não, se a gente está chegando na meta, se a gente conquistou a meta. Porque não adianta dizer assim, eu quero me alimentar melhor. Mas o que é se alimentar melhor? Porque assim, se eu como 10 brigadeiros todos os dias, se eu deixar de comer 10 e passar a comer só 5, eu tô me alimentando melhor, mas isso tá longe de ser uma alimentação saudável. Concorda comigo? Então a gente tem que tornar um negócio palpável. O que é que você quer conquistar? Qual é o seu objetivo? Eu quero emagrecer 5 quilos. Tá bom, esse é o objetivo. 5 quilos. Em quanto tempo? Tu tem que botar uma linha de chegada. Não pode ser uma corrida eterna. Tem que ter uma linha de chegada. Depois que a gente cruza a linha de chegada, a gente faz outra linha de chegada, mas tem que ter uma linha de chegada. Como é que assim? Quero aprender a falar inglês o melhor possível. O que é melhor possível? Sabe? Não. A gente quer um objetivo palpável, com uma meta assim possível. Não vamos botar metas impossíveis, tá? São metas desafiadoras, mas possíveis, num tempo determinado, tá? Essas são umas das principais. Existem outras características, mas é isso. Palpável, com data pré-definida e que te desafie que não seja impossível, tá? Aí você vai escrever aí o que você quer, tá? Então vamos seguir nas nossas estratégias. Número 2, a gente precisa entender qual é a nossa realidade. Como assim, cara? Entender a nossa realidade? A gente precisa saber onde é que a gente tá, gente. Porque às vezes normalmente a gente nunca acha que a gente tá tão ruim quanto a gente tá. Então, pra gente poder saber se a nossa meta tá sendo boa ou não, ou pra gente saber o que a gente precisa mudar, a gente precisa saber o que a gente tá fazendo. Como é que a gente vai mudar uma coisa e a gente não sabe nem o que tá fazendo? Vai mudar pra onde? Vai mudar de quê? A gente precisa saber, precisa ser uma coisa objetiva. Então, pra isso eu vou propor a gente fazer um diário. Então, por exemplo, se o seu objetivo é dieta, é alimentação, você tem que saber o que você tá fazendo. Então, no caso, eu queria que, por exemplo, por uma semana, você anotasse tudo a respeito da alimentação. Tudo que você come, você vai anotar. Você vai anotar se comeu porque estava feliz, se comeu porque estava triste, se comeu porque você merece, se comeu porque estava numa oportunidade, se comeu porque tinha uma festa. Todos esses gatilhos que a gente sabe que são errados, mas a gente continua fazendo. A gente vai fazer esse diário anotando. Então vai anotar. Hoje eu comi um bolo, um pão, uma salada, isso e aquilo. Por que eu comi o bolo? Eu tava com fome? Ou eu comi porque simplesmente tava lá num coffee break da vida? Então vai anotar. Vai anotar tudo. Tá, gente? Porque assim, às vezes a gente acha que a gente precisa começar a acertar as coisas. Mas às vezes a gente só precisa parar de errar. Tá entendendo? Às vezes você não precisa só eu não preciso só comer mais salada. Às vezes você só precisa deixar de comer o bolo, tá? Porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa. Lógico que a gente vai fazer, mas às vezes se perpassa por deixar de errar.
Entendeu? E às vezes deixar de errar é mais fácil do que acertar. Depende, né? Mas é uma reflexão pra gente ter. Então, anote tudo. Tudo a respeito da alimentação, quantidade, se estava com fome ou não, se comeu além da saciedade, todas as sensações que você teve, por que você começou a comer, por que você parou, enfim. Faça esse diário, faça esse apanhado. Quanto mais minucioso, mais rico, melhor. Melhor pra gente se entender e evoluir, tá bom? Isso é o passo 2. Passo 3. Elaborar estratégias para mudar o que está de errado do passo 2. Então, assim, se você errou porque você comeu o bolo no dia tal, então você vai tentar entender o que aconteceu no dia tal. O dia tal eu comi o bolo sem querer porque eu estava feliz. Ou porque eu estava triste e eu queria uma recompensa, porque eu queria me sentir melhor. Então você já percebeu que tem um problema aí. Porque comer vai só criar outro problema pra você, não é mesmo? Então a gente tem que perceber quais são as coisas que jogam a gente para os hábitos ruins, que proporcionam, quais são os gatilhos, o que faz a gente errar e o que faz a gente acertar. Tá, gente? Tudo é uma oportunidade de aprendizado. Se a gente não nos conhece, a gente não tem como ir muito longe, tá bom? E depois que a gente vai fazer essa análise de cada um dos pontos, a gente vai saber o que eu posso fazer para evitar que esses erros aconteçam, tá bom? Então, por exemplo, assim, todo dia que eu faço isso, eu erro na dieta, eu como errado. Então, o que eu posso mudar nesse momento? Se eu levar um docinho saudável, ou se eu deixar de fazer tal coisa, vai buscar estratégias para melhorar, para mudar esse erro. O que a gente tem que entender? Eu tô errando sempre nisso. E como é que eu faço para mudar esse erro? Primeiro a gente tem que entender o que gerou o erro. Depois a gente tem que entender o que a gente buscou com essa atitude, porque a gente sempre busca alguma coisa. Ou é uma satisfação, ou é um prazer, ou é agradar alguma coisa. Enfim, a gente sempre busca alguma coisa. E a gente vai substituir. Para substituir, a gente tem que entender essa concepção desse erro, tá bom? E aí a gente vai repetir o passo 3 e o passo 4 incansavelmente. Sempre avaliando tanto os acertos quanto os erros e avaliando o que eu posso fazer para mudar isso. Isso que é como a gente constrói um hábito, é isso que a gente faz, que a gente consegue entender como a gente funciona e mudar para isso para melhor, gente, tá? Tudo passa por conhecimento, por crítica, como a gente já estava falando, tá bom? Então, passo 3, ver os erros, e o passo 4, estabelecer estratégias para mudar as coisas. Então, de novo, o que vai fazer a gente começar a fazer as coisas? Motivação. O que é a motivação pra gente? A gente olhar o resultado, a linha de chegada, onde a gente quer chegar. E o que vai fazer a gente continuar nessa jornada é a disciplina. A disciplina no início, ela precisa ser alimentada, mas depois ela vai substituir a motivação. Porque quando a gente não tá motivado, o que faz a gente ir é a disciplina, tá? Não é fácil, não é simples, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. E, gente, se tem gente que conseguiu, por que a gente não vai conseguir? Tá? Tudo é possível. Tudo é possível, né? Naquela conversa. A gente tem sempre como melhorar. Existe sempre um lugar melhor pra gente chegar. Então, vamos pra esse lugar melhor, vamos conseguir mudar as coisas, tá? Então, assim, deixa eu só ver se eu não esqueci de falar nada. E era isso que era a conversa que eu tinha preparado pra gente, sabe? Tá, gente? Sempre dá pra gente melhorar as coisas e tudo com o tempo flui melhor. Quanto mais a gente faz, mais fácil fica de fazer, tá? No início é penoso, no início a gente tem que pensar muito o que vai comer, o que vai fazer, mas depois fica tranquilo, depois fica gostoso de fazer, entendeu? Depois a gente gosta. Então, era basicamente isso, a conversa que eu tinha preparado pra gente ter de disciplina. Montei essas estratégias, esses passos, eu achei que ficou bem legal. E queria saber se tem alguém aí querendo dizer o que achou. E a live vai ficar salva 24 horas e depois eu vou botar a live no YouTube pra quem quiser assistir, tá bom? E ficou muito legal. Quem não assistiu desde o início, eu fortemente recomendo para assistir, que eu, assim, estabeleci uma linha de raciocínio, algumas reflexões pra gente, que eu acho que a gente tem sempre que refletir sobre as coisas, pra poder a gente, enfim, melhorar como um todo.
E aí a gente vai continuando a conversar sobre isso, vocês podem mandar sugestões de coisas que a gente pode conversar mais. E era isso. E muito obrigada por quem passou por aqui, foi muito bom estar com vocês. Sempre gosto muito de falar, vocês sabem disso, né? Eu falo demais. Mas era isso. Então, boa noite, muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima, gente. Beijo, amiga!